O descobrimento da energia nuclear possibilitou o desenvolvimento de novas tecnologias extremamente úteis para o progresso humano. Mas nem tudo são flores, galera. Apesar da utilidade em nossa vida, esses elementos radioativos são extremamente nocivos para o nosso organismo, e por conta disso, diversos desastres envolvendo esses materiais já aconteceram ao longo da história. Conheça hoje então os 5 maiores desastres nucleares já presenciados pela raça humana. Mas antes, pessoal, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e, como de costume, vai deixando logo seu joinha. Agora então, se já deixou seu like, vamos para o vídeo. Puxa a vinheta. O desastre de Chernobyl já é extremamente conhecido mundo afora, né, galera? Os professores já devem ter mencionado a história em alguma aula, a própria guerra entre a Rússia e a Ucrânia deu certo holoforte pra isso, ou ao menos você já deve ter escutado alguma menção por isso mundo afora, né? Mas você sabe realmente o que aconteceu por lá? Galera, em 1986, em plena Guerra Fria, a União Soviética era detentora da usina nuclear VI Lenin, em Pripyat, cidade próxima a Chernobyl, onde hoje se localiza na Ucrânia. No dia 26 de abril daquele ano, uma sequência de explosões no reator de número 4 liberou na atmosfera terrestre um volume de partículas radioativas 400 vezes maior do que na explosão de Hiroshima na Segunda Guerra Mundial. Pra vocês terem uma noção, galera, a dose de radiação letal para um ser humano é de aproximadamente 500 Roentgens em um período de 5 horas, mas durante o desastre, mais de 20 mil Roentgens foram liberados em 1 hora pelo ar. Bom pessoal, além disso, pouco tempo após o acidente, diversos outros países da Europa, como Áustria, Suécia e Polônia, e até outros países de mais distância, como Estados Unidos e Canadá, identificaram altos níveis de radiação sendo elevados no ar. Após o ocorrido, foram realizadas diversas medidas para conter o estrago da tragédia, mas já era tarde demais. Milhares de pessoas foram prejudicadas e das centenas que estiveram em contato direto com o material radioativo, todas sofreram a síndrome aguda de radiação e não resistiram. Até hoje a região de Chernobyl está contaminada por esses elementos, e permanecerá inabitável pelos próximos 3.000 anos. Bom rapaziada, seguindo então a nossa lista, temos o famoso acidente nuclear de Fukushima. Fukushima Daiichi, para quem não sabe, era uma usina nuclear localizada em Okuma, na província de Fukushima, no Japão, e, seguida de Chernobyl, é considerado o segundo maior desastre nuclear da história. O acidente aconteceu dia 11 de março de 2011, galera, bastante recente até, e a causa dessa tragédia foi uma sequência de desastres naturais que abalaram a usina. 3 dos 6 reatores de Fukushima Daiichi foram derretidos após uma falha no sistema, causada pelo impacto com um tsunami que foi causado por um terremoto de 8,7 de magnitude. Bom, o desastre de Fukushima foi o mais marcante desde Chernobyl e foi classificado como nível 7 na escala internacional de acidentes nucleares, que é do nível máximo da tabela. Estima-se que cerca de 1.600 pessoas vieram a óbito com esse acidente, em especial idosos que habitavam em casas de repouso próximo ao local. Cerca de 80% do material espalhado foi direcionado ao Oceano Pacífico, galera, e foram encontradas espécies de peixes e algas contaminados desde a costa da Califórnia. Bom rapaziada, seguindo agora para o acidente nuclear de Kishin, após o fim da Segunda Guerra Mundial, Joseph Stalin, até o atual o presidente da União Soviética, ordenou a construção de uma usina nas proximidades da cidade de Chelyabinsk 40. O que acontece, galera, é que essa usina era mantida sob segredo de Estado, porque ela tinha como principal objetivo a produção de enriquecimento de plutônio para a produção de bombas atômicas. Bom, e por conta desse segredo de Estado, a cidade recebeu um codinome de Cidade 40. Vale ressaltar também que até 1957, preocupações com os descartes de lixo nucleares na região eram nulas, o que gerou consequências catastróficas pouco tempo depois. O que aconteceu foi que, naquele mesmo ano, uma falha não reparada num dos sistemas de refrigeração gerou um aumento na temperatura, e o que gerou uma explosão com a força de aproximadamente 100 toneladas de TNT. Pessoal, a tampa de concreto com mais de 160 toneladas foi arremessada no ar como uma pena. Apesar de ninguém ter perdido a vida na explosão em si, a contaminação pela radioatividade se estendeu por vários quilômetros dali em diante. Sob a coluna de Stalin, o governo soviético escondeu o acidente tanto do mundo quanto do seu próprio povo, e esse desastre ficou conhecido como Kishin, nome da cidade mais próxima documentada nos mapas. Os efeitos da radiação após o desastre de Kishin se estenderam por uma área de aproximadamente 350 km. A precipitação da nuvem radioativa espalhou partículas como Césio-137 por uma área incalculável. A coisa ficou tão grave, galera, que em 1968 o governo soviético transformou essa área em uma reserva natural como forma de evitar o acesso a ela.
Uma operação foi realizada para evacuar aproximadamente 10 mil pessoas dos vilarejos da região, mas nenhuma explicação foi dada ao processo e levou quase 2 anos para ser concluído. Como consequência, muitas pessoas foram afetadas sem sequer ter conhecimento disso. Mas eu do nada chego uns soviéticos pra sua casa e falo, pô, sai daí. Foda. E é isso. Não, vacilo. Atualmente, pessoal, a cidade de 40 foi renomeada para Ozyorsk ou Ozersk, que possui cerca de 82 mil habitantes, pois o nível de radiação atual é considerado seguro. Na época, foi considerado o maior desastre nuclear do mundo, e até hoje ocupa a terceira posição no infame ranking, atrás apenas de Chernobyl e de Fukushima, no Japão. Partimos agora, pessoal, para um desastre que aconteceu aqui no Brasil e ficou famoso mundo afora. O caso ficou conhecido como Césio 137 de Goiânia. No ano de 1987, o Instituto de Radiologia, localizado na capital de Goiás, havia trocado de endereço e deixado para trás todo o seu mobiliário antigo, incluindo uma máquina de radiologia contendo uma cápsula com o isótopo 137 do elemento químico césio. Até que no mês de setembro daquele ano, Roberto dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira, dois moradores do bairro Popular, decidiram adentrar as instalações em busca de materiais que pudessem lhes render algum proveito. Os moradores encontraram então um maquinário radiológico com uma cápsula de césio, que pesava cerca de 100 kg, e então levaram para a casa de Roberto. Lá, ambos removeram um invólucro de chumbo e perfuraram a placa de lítio, expondo assim a amostra radioativa. A partir daí, o estrago já tinha começado. Eventualmente, os dois venderam esses materiais para o dono de um ferro velho da região, chamado Devair, que de noite havia notado um brilho azul fascinante vindo de dentro da cápsula. O resto então já era esperado, né, pessoal? As partículas de césio começaram a se espalhar pela cidade. As pessoas que tiveram contato com o elemento começaram a se tornar fontes irradiadoras, contaminando hospitais e outros locais que frequentavam. Além disso, por conta da ação dos ventos, solos, plantas e animais, todos acabaram sendo contaminados também. Para conter todos os danos, foram enviados diversos médicos que originaram uma frente de assistências a vítimas contaminadas, totalizando então 113 mil pessoas monitoradas, 120 pessoas com contaminação externa ou interna, e 22 dessas com sinais de superexposição. Em relação aos materiais que tiveram contato com as partículas radioativas, tiveram que ser depositados em um local que hoje é um município chamado Abadia de Goiás, criado especificamente para abrigar esses dejetos. Esse foi o maior desastre radioativo aqui nas terras brasileiras, e com certeza será lembrado por muito tempo como um símbolo das consequências da má gerência de equipamentos que utilizam esse tipo de elemento. Bom, rapaziada, partindo para o nosso último tópico, temos os famosos ataques nucleares de Hiroshima e Nagasaki, que não foram exatamente acidentes, porém ficaram conhecidos como dois dos maiores desastres da humanidade. Com a negativa japonesa de se render na Segunda Guerra Mundial, os americanos optaram por utilizar um ataque nuclear na cidade japonesa de Hiroshima. O ataque, galera, aconteceu no dia 6 de agosto de 1945 e foi realizado por um bombardeiro B-29 chamado Enola Gay. A bomba explodiu a mais ou menos 580 metros de altura do chão, e a energia expelida pela explosão era compatível com a energia emitida pelo Sol. O clarão espalhado pela cidade e uma onda de energia e calor foi responsável pela destruição material quase completa da cidade de Hiroshima, além de resultar em 80 mil vítimas imediatas. Mas galera, mesmo após esse ocorrido, os japoneses mantiveram-se recusados a se render, o que fez com que os Estados Unidos atuassem novamente. A segunda bomba deveria ter sido lançada na cidade japonesa de Kokura, mas por conta da condição climática da cidade, fez com que os pilotos fossem para Nagasaki. A bomba de Nagasaki era 50% mais poderosa que a de Hiroshima, mas parte da cidade foi protegida por conta de sua estrutura geográfica. Dessa forma, a bomba de Nagasaki matou cerca de 40 mil pessoas imediatamente, metade da de Hiroshima. O avião que lançou a bomba sobre Nagasaki também era um B-29, só que dessa vez chamava-se Boxcar. Depois dessa sequência de ataques, o Japão acabou se rendendo em 14 de agosto de 1945. No dia seguinte, a declaração de rendição, na voz do imperador Hirohito, foi transmitida por rádio para todo o Japão. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal caso ainda não é inscrito e compartilhar o vídeo com seus amigos. Ficamos gratos pela atenção de vocês. E Isso é tudo, pessoal. Valeu!